Cumprimento a todos com a graça e a paz, a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Eu trago um texto nesse momento que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo de número 1. Olha que coisa interessante. Paulo, apóstolo, abre parênteses, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha parênteses. É um texto que me chamou a atenção, porque o apóstolo Paulo, ele dá ênfase ao seu ministério. Nós encontramos aqui em Gálatas ele dizendo, eu apóstolo Paulo, Paulo, apóstolo, abre parênteses, não fui escolhido pelos homens, mas vim escolhido de Deus Pai. E a gente percebe que nas suas cartas, nas cartas paulinas, nas suas cartas que ele escreve a diversas igrejas, ele começa com praticamente quase todas, com exceção de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tirando essa, Tito, Filemão, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, que nós lemos aqui, Efésios, Filipenses, todas têm essa saudação de Paulo, primeiramente dizendo, Paulo, eu, apóstolo de Cristo Jesus, ele dá ênfase ao seu chamado, que não foi por intermédio de homens. Agora, o que me chama a atenção é por que Paulo, em todas as cartas, traz menção a esse fato. Nós sabemos que bem antes de Paulo entrar aqui na história bíblica, Jesus havia escolhido 12 apóstolos. E já próximo à sua condenação, à sua crucificação, um deles, chamado Judas, já não se encontrava mais entre os 12. Então, Jesus na cruz e na ressurreição só aparecia na história 11 apóstolos. Veio o grande Pentecoste, o dia que tinha sido anunciado lá no Velho Testamento pelos profetas. Pedro levanta a voz e começa a falar para o povo, para aquele povo. E daqueles momentos que Pedro está falando, Atos capítulo 1, versículo 21 diz, portanto, é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, ele vai dizer que desde o tempo do batismo do Rio Jordão, que João Batista batizou, não só os apóstolos, mas outros vieram, aqueles discípulos vieram desde aquela época caminhando juntamente nessa caminhada com Cristo e os apóstolos. Versículo 22. Começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Apresentaram-lhe 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então oraram dizendo, Tu, Senhor, oração, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 escolheste. Versículo 25. Para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando-lhe sorte, os homens lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ficou claro aqui que Matias ocupou a vaga de Judas. Então, formaram-se novamente os 12 apóstolos. Mas o que eu vejo aqui, primeiro, lançaram sorte. É evidente que Deus não lança sorte, isso é coisa de homens, são coisa dos homens, lançar sorte. Deus não lança sorte. Deus escolhe, Deus diz é aquele,
já está determinado que é aquela determinada pessoa, sem ser essa coisa de lançar sortes. Então isso partiu dos homens. Lançaram sorte e veio Matias. Mas acontece que Matias entra aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e desaparece na história. Ninguém vê os feitos de Matias, ninguém sabe a sua naturalidade, de qual família. Não se tem muito, não se fala muito de Matias. Então vamos caminhando, percorrendo a história, chega no capítulo 9, que é a conversão de Saulo, apóstolo Paulo. E aí Jesus, Ananias já tinha sido, vamos ver aqui, avisado. Olha o que Jesus fala a respeito de Paulo. Capítulo 9, versículo 12. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornastes a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos de Jerusalém. Aí, versículo 15, Jesus diz: Vai e te é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Obrigado, Senhor. Eu sou gentil, chegou até minha palavra, vinda por intermédio de uma pessoa que foi levantada por Jesus. Para levar o meu nome perante os gentios, os reis. Paulo foi até o rei Agripa. Paulo falou com os reis. Isso de fato aconteceu. E os filhos de Israel. Paulo também pregou para os gentios. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aí veio todo o sofrimento do apóstolo Paulo por causa do nome de Cristo, que ele foi uma pessoa realmente dedicada à obra de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, nessas primeiras palavras de suas cartas, deixa eu citar. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. 1 Coríntios, começa a carta, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo começa a carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Gálatas, eu já li, né? Efésios, capítulo 1 e versículo 1a, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Filipenses, capítulo 1. Paulo começa: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Aqui ele não cita apóstolo. Em Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Penso eu que aqui ele não quis constranger Timóteo, que não tinha esse apostolado, e para não constranger o irmão na fé, acredito que ele diz: Paulo e Timóteo, nós somos servos de Jesus. Ele se deixou descer ao tamanho do nosso irmão Timóteo, servo Timóteo. Colossenses, capítulo 1 e versículo 1a. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 1a. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus segundo o mandado de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus esperança nossa. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 1. Paulo começa a carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Carta a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Filemon, carta a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Ele não cita aqui, mais uma vez, o apostolado dele, em Filemon, porque está juntamente com Timóteo. E penso eu
penso eu, uma opinião pessoal, talvez vocês concordem, que como ele vai citar Timóteo, ele para não citar Paulo, só apóstolo, e Timóteo servo, para não constranger o irmão, ele deixa nivelado aqui a sua saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo estão juntos nessa carta. Aí vem a carta aos Colossenses. Interessante, a carta aos Colossenses, ele não fala do apostolado dele. Ele diz Paulo, apóstolo de Cristo, ele não fala. Mas vamos ver aqui. Ele não dá essa alusão, o ato ou efeito de fazer rápida menção a alguém ou algo. Chama-se alusão. Ele não dá essa alusão do seu chamado. Mas como é que começa a primeira Tessalonicense? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Então tinha mais de uma pessoa ali ajudando ele a compor aquela carta. O conteúdo era dele, mas tinha pessoas também que estavam ali com ele. Assim como é uma música, quando há uma composição de 1, 2 ali, até 3 compondo, né? Música de fulano, ciclano, ele cita todos. E por isso eu acredito que ele não fala aqui o apostolado dele para os Tessalonicenses. Mas de tanto enfatizar isso nas outras cartas, já está mais do que explicado que o apóstolo Paulo foi um homem levantado por Deus para o seu apostolado. E nós vimos em toda a sua trajetória de vida que realmente ele se dedicou a esse chamado ministerial. Nos dias de hoje, nós temos que continuar valorizando o chamado de Deus. Você foi chamado para pregar, pregue. Você foi chamado para cantar, cante. Você foi chamado para orar, para ser um intercessor. Você tem um chamado dentro da obra de Deus. E assim como o apóstolo Paulo foi chamado para uma determinada missão, você e eu temos uma determinada chamada para, até sermos recolhidos da terra e ser chamados por Deus, a gente fazer essa obra que é do Senhor. Ele nos confiou, ele nos encheu de dons, de talentos, para que nós possamos exercer a obra, o ministério ao qual ele quer que a gente trabalhe, de aperfeiçoamento para os santos e até mesmo para a conversão daqueles que estão na dúvida, como diz a Epístola de Judas. Nós temos que ver também nos dias de hoje que continua havendo os chamados tanto de Deus como também dos homens. Nós vemos hoje apóstolos, pessoas que são apóstolos, que são considerados apóstolos. Nós vemos bispos hoje, que são intitulados bispo, apóstolo, evangelista, missionário. E toda a história vai mostrar que são homens que foram levantados, que têm esse título, através de homens, e nós vamos encontrar pessoas que foram levantadas com esse título, levantadas diretamente por Deus. Devemos respeitar a todos que estão trabalhando no ministério, ajudando, aperfeiçoando, e Deus é que sabe, como diz aqui na oração que os discípulos fizeram para chamar Matias, Deus é que sabe, que conhece os nossos corações. Mas a ideia dessa mensagem aqui é você valorizar o seu chamado, o teu chamado, assim como o apóstolo Paulo o valorizou. Então, para concluir, eu penso que não só isso que o apóstolo Paulo queria aqui falar nas cartas. Olha, apóstolo Paulo, me escute, eu estava no meu canto, sossegado, eu estava perseguindo a igreja, mas eu fui chamado de perseguidor, eu passei a ser perseguido, foi um chamado divino. Então, as coisas que eu talvez nem queria fazer, eu estou fazendo,
Eu não tenho como fugir desse negócio. É como Paulo estivesse dizendo isso. É uma coisa que eu estou subjugado por Deus a fazer determinadas coisas. Então me ouça, que aquilo que eu estou falando é para aperfeiçoamento de vós, aperfeiçoamento da igreja, de vocês. Então, a matemática de Deus ela é perfeita, né? Desculpa, perfeita. Eram 12 apóstolos. Judas não se encontrava mais, ficaram 11. 11 não é 12. Chamaram Matias. Matias nós não vemos mais na história esse homem e seus feitos. E aí Deus levanta o apóstolo Paulo. Assim como diretamente Jesus chamou Pedro, Tiago, André, João, Mateus, Natanael. Eu não vou me lembrar de todos, mas Filipe, Deus chamou, foi chamando um a um. Vem, segue-me. Assim também foi o apóstolo Paulo. Então ele fez parte daqueles 12, ele encabeçou aqueles apóstolos que foram chamados por Jesus Cristo. Mas você também tem um chamado de Deus, e eu volto a repetir, que você possa valorizar esse teu chamado e trabalhar assim como o apóstolo Paulo trabalhou. Que ele seja exemplo para as nossas vidas, de aceitarmos o chamado e trabalharmos até a morte, até quando Deus nos chamar. Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.